noite. Sejam bem-vindos. Todo mundo me ouvindo direitinho? Se estiverem ouvindo bem, é só dar um ok, por favor. Boa noite. Tudo certo com o som, pessoal? Tudo ok? Ok. Então vamos entrando aí, vou dar um tempinho para a galera entrar. Boa noite a todos que vão entrando. Isso aí. Esperar dar 2 minutinhos, entrar o pessoal. Fala, Eloy. Boa noite, meu irmão. Beleza? Oi, Lara, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar já. Bem, pessoal, boa noite, primeiramente, a todos. Como todos já devem saber, meu nome é Belmiro, né? Sou professor do Grupo INADES já desde 2016. Para quem não conhece a minha trajetória acadêmica, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz minha especialização pela extinta Gama Filho em Musculação e Treinamento de Força. Fiz meu mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu doutorado, eu saí um pouquinho da nossa área, fui para Fisiopatologia Clínica, mas estudei até assunto relacionado ao que a gente vai falar hoje, que eu trabalhei com efeitos vasculares do treinamento de força em mulheres obesas. Eu trabalhava com a medida de pletismografia que trabalha com esse esquema de oclusão também, né? E no pós-doutorado eu voltei mais para a minha área e voltei a estudar variáveis metodológicas, mais precisamente intervalo entre as séries. Bem, atualmente, além de ministrar aula no Grupo INADES, eu sou professor, pesquisador, sou um dos coordenadores do grupo de pesquisa em treinamento de força, junto a Ingrid Dias e ao Roberto Simão, e continuo atuando na prática como treinador, né? Nunca deixei a prática de lado. Bem, estou trazendo aqui hoje um tema, que inclusive estão até comentando aí, é um tema que eu vou levar junto ao meu amigo Alex a Salvador no dia 1º de agosto, né? Então nós vamos levar o curso de treinamento com oclusão vascular para Salvador. Eu vou falar um pouco mais de força, hipertrofia, e o Alex vai lidar mais com a parte de alta performance e reabilitação, né? Então já adiantei para vocês o tema de hoje, desculpem, treinamento com oclusão vascular, que é um tema que ganhou bastante visibilidade, principalmente nos últimos anos, mas de certa forma vocês vão saber até que é um tipo de treinamento bem antigo, um método de treinamento relativamente antigo até, que surgiu na década de 70. Bem, o treinamento com oclusão vascular ele foi idealizado por um japonês chamado Yoshiaki Sato, que é um grande pesquisador da área, tá? Mas ele foi idealizado quando o Yoshiaki Sato ainda nem pesquisador era, quando ele era bem jovem, ele era um bodybuilder, e numa cerimônia budista ele percebeu que na posição lá que eles ficam sentados sobre os calcanhares, ele tinha uma oclusão dos membros inferiores, e essa... Desculpa, deu aqui que eu... Tá tudo ok? Deu que eu tinha sido desconectado. Bem, então, desculpa, porque deu aqui no meu celular que tinha sido desconectado. Então ele foi idealizado pelo Yoshiaki Sato, meados da década de 60, e foi proposto por ele final da década de 70, início da década de 80, como um método de treinamento, tá? Então, o treinamento com oclusão ele se faz por meio da aplicação de manguitos de pressão, manguitos de pressão específicos para esse tipo de treinamento, tá? Então, são manguitos de pressão que normalmente são localizados na região proximal do braço, aqui próximo à axila, ou na próxima virilha, né? Quando você vai treinar membros inferiores. Você aplica uma pressão que vai ali numa pressão abaixo da diastólica até
pressões acima da sistólica, né? Então você tem uma restrição parcial do fluxo até uma oclusão total. Essa restrição do fluxo sanguíneo associada à musculação promove ganhos bastante pronunciados, tanto na força quanto na hipertrofia, mesmo quando associado a baixíssimas cargas, né? Então, com pesos bem leves, você, com esse manguito de oclusão, você consegue ter resultados, principalmente de hipertrofia, equiparáveis aos obtidos com treino de alta intensidade. Então, até para o momento atual, pessoas que têm um manguito de pressão, que trabalham com oclusão e não têm equipamentos diversos em casa, eles podem lançar mão desse recurso de usar o treinamento com oclusão em casa, até mesmo com contrações sem resistência ou com contrações isométricas, né? Ou com pesos bem leves, né? Então se torna um recurso até bem interessante para o momento atual, quem tem esses manguitos. Essa pressão, essa oclusão, ela pode ser associada também não só com a musculação, como também com a caminhada, com a natação, com o ciclismo. Então existe muita coisa na literatura aí mostrando a associação entre o uso da oclusão vascular, entre o uso da restrição de fluxo sanguíneo e o treinamento não só na musculação, tá? E a literatura também mostra resultados bem expressivos, principalmente no ganho de massa muscular, quando esse tipo de recurso é associado à caminhada, por exemplo. Então, caminhando na esteira, com uma oclusão, uma restrição de fluxo, você tem ganhos bastante pronunciados na massa muscular, principalmente. Existem especificações para os aparelhos, né? Então não é interessante você usar manguitos elásticos, adaptados. É interessante você utilizar um aparelho feito especificamente para esse fim. No Brasil existem equipamentos adaptados, feitos pelo Alex Sotomayor, feito pelo Cristiano Bertoldo, pelo Cauê Lascala, né? Até um comercializado pela Cardiomed, bem interessante, que é um aparelho científico, tá? Mas eu recomendo que evite-se usar o elástico e evite-se fazer sem ter um profissional para te orientar e para te passar esses protocolos, esses quesitos de segurança iniciais para serem aplicados, para o método seja aplicado com segurança. Bem, existem algumas bandas elásticas específicas para esse fim, existem protocolos para você dosar a pressão de acordo com a percepção de desconforto, de dor, mas isso só para indivíduos realmente já treinados com esse tipo de protocolo, que já conhecem esse tipo de equipamento, né, para poderem aplicar com segurança. Então eu não recomendo mesmo a utilização desses elásticos ao invés de utilizar os manguitos próprios para esse fim. Bem, como recomendações principais, né, ele pode ser associado tanto com exercícios multiarticulares quanto isolados. Então ele pode ser associado com exercícios específicos isolados para bíceps e tríceps, como também pode ser associado ao treinamento num supino, né, numa puxada, numa remada, num desenvolvimento, mas principalmente exercícios que movimentem a articulação distal, tá? As intensidades elas devem ser leves, então o treinamento, quando associado a altas intensidades, ele não promove benefícios adicionais. Então não adianta nada você fazer o manguito, usar o manguito e usar alta carga, tá? A vantagem está justamente em associar a oclusão com a baixa intensidade, tá? Normalmente são utilizados aí em protocolos iniciais o manguito em 1 ou 2 exercícios. Durante esses exercícios você deve desocluir no intervalo, né? E normalmente são utilizadas cargas de 20% a 30%, ou seja, aquelas cargas que você falharia entre 30 e 50 repetições se não estivesse usando o manguito. Bem, com a progressão do quadro, com a progressão do treinamento, você pode passar a não desocluir no intervalo e a utilizar por até 10 minutos de forma contínua durante um treino. Então, indivíduos avançados podem utilizar e podem utilizar aí cargas um pouquinho mais pesadas, ali chegando a 40%, 50% de uma RM. Tá? Bem, existem muitas bases científicas, são inúmeros benefícios associados, mas principalmente os benefícios associados aos ganhos hipertróficos com baixa carga. Tá? Então, o grande potencial, o grande barato
desse trabalho com oclusão é que ele permite a manutenção da força da hipertrofia e ganhos também, né? Promove ganhos, mesmo com baixíssimas cargas. Então, ele é visto como um protocolo bem interessante em muitos casos de reabilitação, para evitar a atrofia por desuso no momento de pós-operatório, né? Para evitar ou para prevenir a sarcopenia em idosos. Então, pela comunidade médica, em tratamentos ortopédicos, ele é muito bem visto. Porém, a gente tem que ter um certo cuidado, porque existem riscos inerentes, riscos vasculares principalmente, né? Então, existem pacientes, né, portadores de algumas comorbidades, principalmente cardiovasculares, que devem evitar o treinamento com oclusão. Tá? Bem, pessoal, só para orientar, eu estou vendo que ninguém está fazendo pergunta nenhuma, então eu estou fazendo um apanhado geral, mas é interessante que vocês venham trazendo dúvidas aí para a gente tentar solucionar. Tem uma aqui, né? Como se mede a pressão? Bem, normalmente o melhor método seria utilizar um Doppler, né? Mas não tendo Doppler, você pode utilizar como base a pressão arterial sistólica, tá? Você pode também verificar através do uso do manguito a pressão na qual você não consegue sentir, por exemplo, o pulso, né? Que seria uma pressão de oclusão total. E aí tem protocolos para você calcular com base nessa pressão de oclusão total a pressão de treinamento, tá? Mas mais comumente se utiliza percentuais da pressão arterial sistólica, que normalmente é a mais alta que a gente utiliza, que a gente mede, né? Quando a gente mede ali 12 por 8 ou 120 por 80 milímetros de mercúrio, os 120 seria a sistólica. E a gente trabalha com percentuais dessa sistólica, às vezes 0,8, 0,9, tem alguns protocolos que trabalham com até 1,4 vezes a sistólica, né? Mas eu prefiro trabalhar com pressões mais baixas um pouco. Quando a gente fala de força, se a gente for comparar o treino tradicional conduzido com altas cargas, o treino tradicional, você tem maiores benefícios, você vai ter maiores ganhos em força treinando com altas cargas, tá? Mas você tem sim algum ganho em força trabalhando com baixas cargas e a oclusão. Bem, o principal barato, e aí a literatura mostra, é que os ganhos em hipertrofia eles são equiparáveis ao treino tradicional com altas cargas. Então se torna uma opção viável e um método alternativo para você lançar a mão, né, quando você tem como objetivo ganhos adicionais em hipertrofia. Tem até um estudo que eles utilizam atletas de powerlifting e eles treinam 2 semanas durante uma preparação de 7 semanas, eles treinam durante 2 semanas esses powerlifters com oclusão e depois desse período de 7 semanas eles veem uma hipertrofia significativa de fibras do tipo 1, fibras que são pouco estimuladas normalmente pelo treino dos powerlifters. Então isso mostra que é uma alternativa sim válida para tentar atingir a hipertrofia por outras vias que não as que você já está condicionado, que você já esgotou, né? Bem, a Ingrid perguntou de contraindicações, eu já vou falar, Ingrid, tá? Mas eu vou dar uma desenvolvida um pouquinho melhor. Então, o tempo ideal de aplicação do treinamento de oclusão dentro de uma periodização, bem, eu aplico na fase de pré-competição, né? Mas eu não uso durante o período, eu normalmente não substituo o treino tradicional pelo treino de oclusão em pessoas saudáveis, eu uso como mais um método. Então, em meus alunos avançados e meus alunos treinados, eu utilizo em sessões esporádicas, né, semanais. Então, uma vez por semana eu levo o manguito, trabalho ali alguns exercícios, ou uso um exercício ou outro dentro de um treino tradicional, né? Eu não substituo o treino tradicional pelo treino com oclusão para quem consegue treinar o treino tradicional. O treino de oclusão ele só vai ser um substituto em casos de pessoas que não consigam treinar da forma tradicional, né, da forma convencional com altas cargas. Bem, então o treinamento com oclusão ele beneficia principalmente a hipertrofia, porque ele gera um altíssimo estresse metabólico, então ele leva a hipertrofia principalmente pelo acúmulo de metabólitos e as respostas, os desdobramentos metabólicos que desencadeiam, que são desencadeados por esse estresse metabólico, né, por esse acúmulo de metabólitos devido à restrição.
E por trabalhar com baixa tensão mecânica, os ganhos em força não acompanham esses ganhos hipertróficos, como eu disse, né? Bem, então a gente pode dizer que o treinamento de conclusão ele tem elevado estresse metabólico e baixa tensão mecânica, que você pode ter maiores ganhos em força para o treino tradicional, mas você pode ter ganhos consideráveis no treino de conclusão, também em força. Você pode ter ganhos similares no treino de conclusão aos ganhos obtidos no treino com altas cargas tradicional, sem oclusão. Não vale a pena associar alta intensidade com oclusão, né? Os benefícios só são obtidos quando você associa o treinamento com oclusão com a baixa intensidade. Tá? Bem, existem relatos de ganhos hipertróficos nos músculos proximais. Eu sou um pouco reticente em relação a esses relatos, né, esses estudos, mas existem esses estudos na literatura. Então, se você treina supino com oclusão, você teoricamente potencializaria os ganhos hipertróficos do peitoral. E a mesma coisa se você treina puxado ou remada com oclusão, você teoricamente potencializaria os ganhos hipertróficos no dorsal. Tá? Mas eu acho aí um pouquinho questionável isso, principalmente se a gente falar em treinados, porque em treinados existe muito pouca coisa na literatura. Bem, em relação aos efeitos vasculares, aí a gente fala até um pouquinho do risco, né? Existe até um paradoxo, a gente pode dizer, né, Ingrid? Existe um paradoxo porque a gente vê efeito hipotensivo significativo. Eu tenho inclusive 3 ou 4 estudos na temática que a gente mostra aí uma redução da pressão bastante acentuada logo após o treinamento com oclusão, o que potencialmente teria um efeito positivo na prevenção e no tratamento da hipertensão arterial, né? Bem, existem relatos de angiogênese, que é o aparecimento de novos vasos, né, principalmente novos capilares, né? Porém, existe aí um estresse cardiovascular mais elevado, um aumento no reflexo pressor ao exercício, até citado por alguns órgãos, né, que falam aí de um estresse, principalmente ali um aumento na atividade simpática, gerando ali um aumento na sobrecarga cardiovascular e também relatos de risco de lesão endotelial. Então, tem até uma revisão, literalmente, uma revisão de literatura recente que aborda essas questões. A lesão de desculpe, já trabalhei o dia inteiro, estou um pouquinho cansado. Mas o risco de lesão endotelial, né, inclusive tem estudos originais e uma revisão recente que fala desse risco, a piora no perfil inflamatório, e como a gente tem poucas evidências em cardiopatas, em grupos especiais, a gente ainda tem que aplicar esse tipo de treinamento com cautela. Quando a gente fala de reabilitação, a gente vê aí até uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, publicada no British Journal of Sport Medicine, que cita melhoras da força em idosos, né, melhora da capacidade funcional em idosos, aumento da massa muscular ou redução da perda, tanto em idosos quanto em pacientes de pós-operatório, de ligamento cruzado anterior, né, entre outros benefícios que possam justificar a aplicação desse tipo de treinamento em grupos como idosos, no tratamento de lesões ortopédicas, de condições ortopédicas. Então existe aí um corpo de evidência bastante robusto que justifica a aplicação desses grupos. Por quê? Porque o treinamento com oclusão, em muitos casos, é mais tolerável do que o treinamento com alta intensidade. A gente vê uma melhora do aporte sanguíneo para os tecidos que são pouco vascularizados. Então, se você está numa reabilitação de lesão, você tem uma lesão tendínea, né, ou articular, que são tecidos, né, a cartilagem óssea, né, o tendão, eles são pouco vascularizados. Você usando a oclusão, teoricamente, você aumentaria o aporte sanguíneo para esses tecidos. E, além de tudo, você evitaria a atrofia por desuso, né, o processo de descondicionamento que ocorre muitas vezes quando a gente está inativo. Até fiz um post hoje sobre o assunto, mas muitas vezes a gente, por uma fratura, por uma lesão no sistema locomotor, a gente tem que ficar parado, inativo, e a gente sofre os processos de descondicionamento. Então isso aí pode ser evitado em alguns casos quando a gente trabalha com a oclusão. Tá?
Bem, existem algumas contraindicações, então até abri aqui no computador para poder citar exatamente, né? Mas contraindicações seriam instabilidade hemodinâmica, trombose venosa, doença vascular periférica, acidente vascular encefálico, hipertrofia arterial descontrolada, né? Pensando no hipertenso controlado, a gente pode até aplicar, né? Conversando com o médico, tendo esse diálogo. Diabetes não controlado, condições agudas de doença ou qualquer restrição que se tenha à prática. E aí alguns motivos que podem fazer com que você interrompa o treinamento durante a execução, né, podem ser reduções muito acentuadas no desempenho, percepção de uma dor intensa, um incômodo que seja insuportável, um formigamento excessivo, né, dos membros trabalhados, a perda excessiva de sensibilidade, redução exagerada da temperatura, tontura, vertigem, enjoo ou qualquer desconforto ou anormalidade que a pessoa possa relatar, tá? Então todos esses podem ser motivos para que você interrompa o treinamento durante a sessão, tá? Bem, existem alguns casos, relatos de efeitos adversos, até alguns relatos de caso, né? Um relato de caso de rabdomiólise, outro relato de caso de perda de visão, né? Mas os dois relatos de caso e todos os casos adversos relatados comumente estão associados ao mau uso da técnica e aplicação em grupos de risco, que não deveriam experimentar esse tipo de treinamento sem uma orientação, sem uma liberação médica, principalmente. Né? Então, se aplicado com cautela para quem a literatura permite, acredito que ele possa ser aplicado sim com segurança, mas realmente a gente precisa de uma literatura mais aprofundada para que a gente possa afirmar categoricamente que o treinamento de conclusão é seguro para as populações que hoje ele é aplicado. Bem, como aplicações práticas no geral, eu normalmente para pessoas normais aplico em fases específicas da periodização, como mesmo disse anteriormente, então eu aplico numa fase de pré-competição, é muito comum aplicar. No backstage, às vezes para corrigir ali um grupamento que tem menor volume muscular, se você der um pumpzinho em conclusão, você consegue entrar em edema, por exemplo, em competição, então estou falando de atletas, né? Então naquela fase ali pré-competição que você normalmente não consegue botar altas cargas, seria interessante. Em fases de choque, em alguns casos, no treinamento para hipertrofia, né? Mas principalmente pode ser aplicado também em combinação ali numa fase de resistência, numa fase ali, regenerativa, sendo aplicado sem ser conduzido até a falha, né? Com desoclusão, né? Desocluindo no intervalo, ou numa ondulatória, numa periodização ondulatória de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, a gente pode aplicar o treinamento de conclusão aí como mais uma alternativa, mais um método a ser aplicado no treinamento de indivíduos avançados, vamos dizer assim, né? Porque tirando ali a reabilitação, tirando os casos específicos, eu só recomendo o uso da oclusão na academia para indivíduos saudáveis, no caso de indivíduos avançados, que já esgotaram todas as possibilidades de ou alternativas de treinamento ou manipulação das variáveis tradicionais aí, tá? Bem, na reabilitação eu acho interessante aplicar no caso aí, em pós-operatório, né, em reabilitações de lesões, em alguns casos que não conseguem trabalhar com altas cargas, em pós-operatório para evitar atrofia por desuso, para evitar a perda de força bastante acentuada, que ocorre em alguns casos. Em alguns casos, para manutenção da capacidade funcional e para prevenção da sarcopenia em idosos, né, mas aí a gente tem que fazer um trabalho bem próximo de um médico. E, na verdade, a gente pode associar o treinamento de conclusão a outros métodos aí, existem inúmeros métodos que se aplicam, que se associam ao treinamento de conclusão, mas para aquele cara que não tem o equipamento, que não tem o know-how do treinamento de conclusão, eu digo que nem tudo está perdido, né? Você pode utilizar recursos como o alongamento entre séries, como as contrações isométricas, né? Entre outras modalidades de métodos de treinamento que simulam, que geram alguma restrição de fluxo sanguíneo,
Tá? Então, a isometria antes ou após ou entre as séries, a isometria no final da fase concêntrica, a isometria no final da fase excêntrica, né? O alongamento entre séries, métodos como FST7, entre outros métodos, vão gerar alguma oclusão. Então, vocês podem utilizar esse recurso como um substituto, né, do treinamento com oclusão. Então, mimetizando aí os efeitos do treinamento com oclusão através dessas intervenções que podem ser feitas aí antes, depois ou entre as séries do treinamento de força convencional. Tranquilo, pessoal? Bem, cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, tem que conhecer o histórico médico do teu aluno, né? Então tem que ter uma liberação, sim, se o cara é um grupo especial, não é um cara treinado, de preferência, obviamente, todo mundo que pratica atividade física dentro de academia tem que ter um atestado médico, mas é interessante ali você ter um diálogo com o médico, principalmente se você quer aplicar isso em grupos especiais, tá? É preciso prescrever de forma individualizada, então tem que analisar cada caso, se for aplicar uma primeira vez, tem que aplicar o mínimo de pressão, o protocolo mais conservador possível, tá? Tem que controlar a pressão, tem que medir a pressão antes do treino, tem que controlar a pressão, acompanhar após o treino, né? Se der para fazer uma variação ali durante o treino, você faz essa variação também. Tem que associar o treinamento com baixa carga, não adianta você associar com altas cargas, você não tem benefício adicional nenhum, né? Pode até aumentar os riscos. E tem que acompanhar aqueles possíveis efeitos adversos que eu citei, tá? Então é importante que não seja aplicado esse método sem um profissional que já esteja familiarizado com o método para te passar todos os detalhes, todos os cuidados que tem que se ter ao utilizar os manguitos, né? Novamente, não é um treinamento isento de riscos, é um treinamento que ainda se carece de informações, né? E pelo contrário, existem alguns riscos já descritos na literatura e por isso ele tem que ser aplicado com extrema cautela e por quem realmente conhece essa metodologia. Para quem quiser, né, saber um pouquinho mais, a gente vai ter esse curso aí no Nordeste, em Salvador, né, no dia 1 de agosto, um curso só sobre treinamento de oclusão com 8 horas de duração, 4 horas comigo, 4 horas com o Alex, vai ser bem interessante, tá? E eu acho que vale a pena a gente dar uma analisada aqui nas perguntas que foram feitas para ver se tem alguma questão aí que a gente possa responder, né? Como é que eu posso ajudar vocês. Vamos lá. Eu vou botar aqui o telefone um pouquinho mais perto de mim, tá? Que aqui fica mais fácil de eu analisar as perguntas. Bem, vamos lá. Valeu, Eloy, eu que agradeço aí por esse convite, essa oportunidade de falar Tô precisando falar, né? Tô trancado dentro de casa, então a gente sente aquela necessidade de falar, tô falando até com a parede já. Vamos lá. Tô esperando em Salvador, muita gente entrando, né? Tô tentando achar as perguntas aqui. Vamos lá. Os protocolos, qual o protocolo para ser feita a oclusão? Eu já falei um pouquinho disso, né? Bem, como se mede a pressão também, já o manguito, ele normalmente ele tem ali um marcador, né? Um reloginho onde fica apresentando a pressão, mas para você definir a pressão é interessante que você faça uma mensuração da pressão de oclusão, que pode ser feito por Doppler, ou você pode utilizar cálculos baseados aí na pressão arterial sistólica, tá, pessoal? Bem, quais são as principais contraindicações? Já disse, né, Ingrid? Vamos gravar sim a live, vamos deixar aqui. Professor, o treinamento com oclusão pode piorar um caso de varizes? Eu acredito que sim, né? É uma contraindicação. Pelo menos de forma aguda você vai gerar uma sobrecarga ali naqueles vasos, você pode fazer com que estoure algumas varizezinhas a mais ali, né? O que torna talvez contraindicado para esse caso. Durante a série de oclusão, sempre buscar a falha concêntrica? Não precisa. Na verdade, os primeiros protocolos
protocolos mais simples, eles não são associados à falha. Ou você pode treinar, levar até a falha na série final, né? Mas as séries iniciais não são associadas à falha. Você não é obrigado a treinar até a falha, não se exige. Em alguns estudos, inclusive, não se treina até a falha. Inclusive, a oclusão é associada à caminhada, a nada, então você já entende que essas pessoas não estão treinando até a falha, né? Tem algum estudo de algum grupo muscular que apresentou mais ganhos que outros? É muito difícil fazer, que comparou diferentes grupos musculares no mesmo estudo, né? Deve ser isso que você está falando. Eu desconheço, tá? Conheço estudos que compararam o treinamento com oclusão com baixa, alta e alta intensidade, e o treinamento convencional comparou, verificou qual o protocolo resultava em maior hipertrofia. Mas nesse caso é um pouquinho diferente do que você está falando, né? Vamos lá. O tempo em casa me fez um mal, né? Tô com a cara redonda aqui. Mas, não, na verdade não há um maior estímulo para fibras do tipo 1, tá, Moleta? Na verdade, esse estudo, os caras provavelmente já tinham um grau de hipertrofia bastante avançado em fibras do tipo 2 que eles treinam, então eles tiveram ali uma maior hipertrofia, uma hipertrofia seletiva das fibras do tipo 1, esses powerlifters. Mas até a justificativa do método é que você recrutaria, você ativaria unidades motoras de fibras do tipo 2 precocemente. Então você estimularia também a hipertrofia desse tipo de fibra. Então a gente precisa de estudos que comparem a hipertrofia dos diferentes tipos de fibra através de biópsia para poder afirmar se realmente o treinamento com oclusão gera maior estímulo hipertrófico para fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2, tá? Mas sim, seria sim um ótimo método para resistência muscular localizada. Seria um método bastante interessante, por sinal, tá? Usando um garrote, qual seria a melhor forma de utilizá-lo? Não vou nem citar, porque o que eu falei, não é para usar garrote, em hipótese nenhuma. Então eu não vou te orientar a usar garrote, tá? Se quiser, estuda um pouquinho, leia e utilize os elásticos específicos para isso. Os elásticos são feitos para o treinamento com oclusão e existem diretrizes, mas aí você tem que fazer um curso, tem que fazer o treino com manguito, tem que experimentar para depois poder cogitar essa possibilidade. Não recomendo para ninguém, tá? Bem, qual o intervalo ideal? O intervalo é o mais puxado, na verdade, como você está com a oclusão, o intervalo é o momento que você tem aquele maior acúmulo de metabólitos. Porque, teoricamente, quando você faz a flexão do cotovelo, por exemplo, você bombeia mecanicamente o retorno venoso, tá? Então, quando você está parado, você sente muito mais desconforto. É muito pior o momento que você está durante o intervalo do que o momento que você está treinando em si. Por isso, iniciantes, a gente desoclui no intervalo, mas sempre a gente utiliza intervalos de 1 minuto ou menos, tá? A gente normalmente associa o treinamento com oclusão com baixíssimos intervalos. Professor, mesmo você considerando não ser o ideal o treinamento com faixas produzidas para tal, qual seria o melhor padrão para avaliar o grau de pressão da faixa? Tem estudo falando sobre isso, tá? E esses estudos falam sobre escalas de dor, escalas de percepção de pressão, né? Que são escalas de dor. E aí você trabalharia com base nessas escalas. Mas, novamente, eu não recomendo. Eu prefiro utilizar percentuais da pressão de oclusão total, tá? O Jason aqui perguntou se era melhor utilizar percentuais da pressão de oclusão total, sistólica, da pressão oclusão total, da sistólica ou protocolos com valores fixos de pressão. Eu prefiro utilizar, em primeiro lugar, percentual da pressão de oclusão total ou percentual da sistólica, né? Não gosto dos protocolos com pressões com valores fixos porque não respeitam a individualidade biológica. Em relação a quem tem trombose, provavelmente não seria indicado. Eu já citei, é uma contraindicação, tá? Que a literatura faz. Como eu disse, existem pouquíssimos estudos, então a maioria das contraindicações são baseadas em casos isolados ou baseados aí na teoria, né? Grande parte não é baseado na prática. Existem estudos de longa duração, assim,
maiores do que 12 semanas são raríssimos. Tá? Se eu não me engano, nem existe nenhum estudo com intervenção de oclusão com mais de 12 semanas. E isso é um dos questionamentos desses especialistas que falam da segurança vascular. Não se sabe o que esse tipo de treinamento vai gerar em longuíssimo prazo. Tá? Vai ficar salvo assim. Confere o efeito ser sistêmico? Sim, é o que se especula. Tem até um estudo que eu acho assim bastante duvidoso. Eu fico às vezes um pouco reticente em relação a esse estudo, mas tem um estudo que inclusive Yoshiaki Sato, se eu não me engano, que é o criador do método, é um dos coautores, que ele mostra que você treinando membro superior, ou você teria uma hipertrofia, ou treinando membro inferior, você teria uma hipertrofia de membro superior, ou vice-versa, né? Eu acho um pouquinho questionável aí, mas teoricamente você teria uma resposta sistêmica metabólica, tá? Alex é uma grande referência, vai dividir o curso comigo aí dia 1º de agosto, na Bahia, Salvador. Espero todos lá. Exatamente, tem um capítulo no livro dele só sobre a questão. No meu livro também vai ter uma boa parte ali para falar de oclusão, tá? Este é algum estudo comparando o nível de dano muscular comparado ao exercício tradicional com cargas elevadas? Cara, Leandro, dano é referente à tensão mecânica, à carga. Então, o dano do treinamento com oclusão é mais baixo do que o treinamento com altas cargas, tá? Existem, inclusive, revisões que falam sobre essa questão. Obesos, algum relato? Bem, existe um relato de caso de um japonês obeso que foi fazer o treinamento com oclusão sem orientação, pelo jeito, porque não apresentam nada das informações de como foi conduzido o treinamento, e ele apresentou rabdomiólise. Mas como a gente sabe, né, a rabdomiólise é um fenômeno que tem sido bastante até frequente, por exemplo, no CrossFit. A gente sabe que essa rabdomiólise, que é um processo, né, de overtraining imediato, vamos dizer assim, é um processo que desencadeia uma degradação muscular que pode conduzir a pessoa ao óbito. É um processo de decorrência do excesso, né? Então acredito que nesse caso nem tenha sido o treinamento com oclusão, tenha sido mais o excesso que ele praticou. Se eu não me engano, lá no relato de caso tem citando que ele fez muitas, centenas de repetições, se eu não me engano. O uso da isometria entre séries, combinados com repetições dinâmicas, repetições parciais, pode ser uma forma de treinamento com oclusão sem utilização do manguito? Sim, Gilvan. Como eu disse, o alongamento, a isometria, né? Por exemplo, fazer extensor e ficar com a perna atrás do apoio, né? Não sei se você já percebeu, quando a gente termina, a gente tem aquele desconforto, a gente quer tirar a perna imediatamente ali, né, de trás do apoio na extensora, porque está rolando uma oclusão, né? Está rolando uma compressão ali, principalmente ali dos vasos posteriores da perna, né? Porque você está ali com a perna apoiada no banco. Então ali você tem uma restrição de fluxo sanguíneo, sim, tá? Você fica, na verdade, você fica com o quadríceps alongado e fica com uma compressão atrás dos músculos posteriores. Então você tem uma restrição do quadríceps pelo alongamento e uma restrição ali por compressão dos músculos posteriores na extensora, por exemplo. Então alongamento, isometria, são todos recursos que a gente pode utilizar para simular o treinamento com oclusão. Bem, Ícaro, na verdade, sim, você vai ter que conversar, não dá para a gente citar aqui interação medicamentosa, né, qual medicamento. Eu acho que cada caso tem que ser analisado individualmente. Eu ainda tenho, apesar de ter até um estudo que a gente conduziu, o Alex, na verdade foi orientando, o Alex conduziu em hipertenso, a gente viu um efeito hipotensivo significativo, mas eu, por exemplo, não utilizo com hipertenso, mesmo medicado, até porque eu nunca me deparei com nenhum hipertenso que eu achasse indicado, achasse válido aplicar o treinamento com oclusão durante essa minha trajetória, tá? Isquemia pré-condicionamento. Tem alguém perguntando aqui sobre, o Matheus está perguntando sobre isquemia pré-condicionamento, seria a utilização da isquemia antes de fazer um treinamento de força ou antes de fazer uma atividade física para melhorar o desempenho. Bem, eu não tenho muita leitura sobre esse assunto, quem tem mais leitura, quem tem maior conhecimento sobre o assunto é o Alex, mas eu posso dizer que existem bastantes relatos na literatura de melhora do desempenho de forma aguda, né? Então você vai
treinar, você treina, você consegue realizar mais repetições, você consegue trabalhar com uma maior carga, né? Isso teria aí uma repercussão imediata no desempenho. Mas também é um assunto que está começando, tem até algumas revisões de literatura, né? Mas é algo que se desconhece mais ainda do que o treinamento e conclusão. Então a gente precisa de ainda evidências para poder falar isso com categoria. Professor, ainda tem algum artigo que se refere aos ganhos de força ou resistência usando a oclusão? Sim, vários estudos. Tem inclusive meta-análises comparando aí os diferentes treinos, tanto na força quanto na hipertrofia. E na força a gente tem ganhos sim em força. Só que eles são inferiores ao treinamento com altas cargas conduzido de forma tradicional. Tá? Resistência também, tem alguns estudos que falam de resistência, né? Mas pela natureza do tipo de treinamento a gente vê que realmente ele tem um grande potencial para resistência muscular localizada também. Melhor método é aquele que você ainda não fez. A máxima aí que o Jonato usa, eu uso, né? Meu livro está saindo daqui a pouco. Já já a gente está divulgando aí, tá? Professor, pode-se utilizar em todos os exercícios, sempre na última série, como manipular as variáveis? Bem, eu, na verdade, utilizo por no máximo 10 minutos de forma contínua. Então, normalmente eu aplico 2 exercícios, 3. Às vezes eu aplico num treino só de oclusão. Então, nesse dia eu vou lá, aplico 2, 3 exercícios para bíceps. Aí eu vou lá, aplico 2, 3 exercícios para quadríceps. Aí volto para membro superior. Né? Não tem uma regra, não. Tá? Mas eu não aplicaria num treino completo de mais do que 10, 20 minutos, não. Eu aplicaria no máximo 20 minutos por treino, desocluindo aí, fazendo, né, períodos de oclusão de 5 minutos, né, por 5 minutos de descanso, totalizando aí 20 minutos de oclusão, 40 minutos de treino total, mais ou menos, né? Mas faria intercalando, não faria de forma contínua durante um treino inteiro, não, tá? O Jason está falando que o protocolo mais visto são 75 repetições divididas em 4 séries ou até a falha. Na verdade, o protocolo mais tradicional é aquele que você faz 30 repetições com 20 a 30% na primeira série, e aí você faz mais 2 ou 3 séries que podem ser conduzidas até a falha, né? Com 30 segundos a 1 minuto de intervalo. Bem, qual protocolo eu utilizo para indivíduos avançados? Normalmente é isso que eu faço, que eu estou te falando. Eu trabalho ali em indivíduos avançados com um pouquinho mais de carga, 30% a 40%, e aplico ali principalmente nos isolados, tá? E aplico o quanto dá para eu gerar de densidade de volume dentro dos 10 minutos. Então não me prendo muito a esse volume pré-estipulado, não. O que der para fazer dentro dos 10 minutos de forma contínua, ali fazendo intervalos, né, com oclusão, mas intervalos de 30 segundos, eu faço ali o que der para fazer em 10 minutos e aí interrompo o treino. Ou faço nesse esquema que eu te falei, intercalando 5 minutos de oclusão por 5 minutos sem oclusão. E eu vou intercalando. Ok. Poderia marcar uma live com o Alex, sim. No macro ciclo anual, posso utilizar a fase de choque de volume exclusivo para choque de intensidade? Eu não entendi qual fase de duração. Então, cara, novamente eu te falei, eu não vou usar continuamente com ninguém. Eu vou usar em treinos em frequência de no máximo 2 treinos por semana, sem substituir o treino, tá? Mas normalmente eu utilizo uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. A não ser numa fase de pré-competição, que o atleta apresente ali uma maior necessidade, fala, pô, prefiro treinar com oclusão, não estou conseguindo botar carga, né? Aquele pump é importante para mim nesse momento. Aí a gente pega e aplica ele de forma mais frequente. Mas é aquilo que eu te disse, intercalando a gente não tem um tempo limite para utilizar, tá? Se fosse usar continuamente só o treino, a gente teria que ver aí como que procederia, mas cada caso é um caso. Bem, pessoal, o curso em Brasília, então, Gilvan, ele vai ser mantido de qualquer jeito. A princípio a gente está esperando, na verdade a gente adiou todos os cursos que tinham agendados até dia 16 de maio, tá? E os cursos dos últimos 2 finais de semana de maio em diante, eles são mantidos, estão sendo mantidos.
Caso seja necessário, de acordo com esse quadro da quarentena, a gente vai atrasar um pouquinho esse curso, mas a gente já tem até uma data cogitada para isso, tá? Mas espero que isso não aconteça, mas eu vou avisar isso com até um mês de antecedência, pelo menos. Tranquilo? Então a gente vê se vai jogar ele para o segundo semestre, né? E para quando a gente vai passar. Então, quando eu for dar essa informação, já vou dar a informação com a data nova, tá? Mas novamente está mantido. Por enquanto vamos manter, né? A gente espera que esse problema todo passe o mais rápido possível, né? Grande Eduardo Haddad fala, beleza, cara? Prazer te receber por aqui. Obrigado aí pela presença. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não está mais vindo nenhuma pergunta aqui, não está aparecendo mais nenhuma pergunta para a gente responder, né? Então, é isso. Eu espero que esse momento passe o mais rápido possível, que a gente possa voltar com nossos cursos presenciais, com a nossa rotina, né? Apesar de acreditar que é um momento que vai mudar nossa perspectiva de vida aí para sempre, né? Mas que a gente tire o melhor proveito disso possível e que tudo corra da melhor maneira possível. Valeu? Obrigado novamente ao pessoal do INAD, obrigado ao Eloy, obrigado ao Haddad aí pela presença, todo mundo que veio, né? E espero estar em breve novamente com vocês, trocando uma ideia sobre treinamento, sobre essas questões que interessam a todos nós. Valeu, pessoal. Então, até a próxima. Abraço a todos e boa noite.